Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Todos os arquivos sequenciais sobre os passos dos naturalistas Carl von Spix e Philipp von Martius só foram possíveis graças ao patrimônio conservado do Brasil Império. Bom, pessoal, agora a gente vai estar entrando aqui no Museu da Fazenda, da Fábrica e da Fazenda Imperial de Ipanema, e eu vou estar mostrando para vocês a exposição de Carl von Spix, Philipp von Martius e sua estadia no Brasil aí, que foi documentado em 3 volumes aí. Então, primeiro a gente vai estar olhando a capela, mostrando aqui. A pedra angular da tradição católica de fundação da região sorocabana foi edificada pelo famoso povoador, o Bandeirantes Domingos Fernandes. O antigo mosteiro de São Bento de Sorocaba é bem mais antigo que a capela desta fazenda. A antiga estrutura da capela, onde foi batizado o historiador Adolfo de Van Hagen, ficava na região de Mata, onde em arquivos anteriores visitamos, denominado o cemitério protestante. O portal daquele cemitério foi o que restou da antiga capela católica consagrada a São João Batista. Nela foi batizado o historiador, por volta do ano de 1816. O pai do historiador Van Hagen, diretor da fábrica de fundição de ferro do Ipanema, morava aqui neste casarão, hoje sede deste museu. Somente em 1835 que o novo diretor, o major militar João Bloin, reformou esta sede e mandou erigir aqui esta capela atual, trazendo para cá o antigo batistério de pedra e a imagem original de São João Batista da antiga capela demolida para dar espaço ao cemitério protestante. O catolicismo romano sempre foi a religião oficial do Brasil Império. Capela católica com santos católicos da tradição. Muito bacana essa capela aqui. Muito legal, então é importante também a gente, antes de mais nada, sempre adentrar no templo sagrado. Isso é importante, para depois fazer a parte mais assim científica e social, Então, mostrando para vocês em detalhes aí. E aqui a entrada então aí do museu que a gente está visitando hoje. Então vem comigo que vai ser bem legal. Vamos agora visitar o antigo casarão onde morou o pai do historiador Van Hagen, o respeitável senhor, diretor desta antiga fábrica, o senhor Friedrich Ludwig Wilhelm de Van Hagen. Tudo bem? Com licença. Olha aqui. Considero Carl von Spix e Philipp von Martius como os historiadores principais de nossa natureza selvagem. Antes deles, nenhum europeu havia dedicado tanto tempo nos estudos aprofundados de fauna, flora, botânica, etnia, cartografia, iconografia, mineralogia, etc., sobre o nosso Brasil. Os 2 naturalistas alemães, imbuídos de pleno espírito romântico, percorreram mais de 10.000 quilômetros em terras de Pindorama, também denominada pelos portugueses de Terra de Santa Cruz, ou Brasil, no século XIX. Desta viagem fantástica por sertões inóspitos desconhecidos, colheram material científico e historiográfico suficientes para um referencial primoroso de nossa história natural.
Para compreender o verdadeiro Brasil, é preciso também ter sido tocado por esta poética de sensibilidade apolínea que nasce da simplicidade e do olhar atento às raízes do povo brasileiro. Segundo a pesquisadora Karen McNall Lisboa, a imensidão geográfica de Pindorama, as riquezas naturais e a diversidade étnica dos índios atraíam estudiosos europeus que, formados em humanidades, viam no Brasil um vasto campo de estudos, trabalhos e de pesquisas científicas. A ousada viagem ao Brasil pitoresco de Carl von Spix e Philipp von Martius começou no ano de 1817, financiados pela Real Academia de Munique, sobre os auspícios do aristocrata Apolíneo Maximiliano I da Bavária e do imperador da Áustria, o senhor Francisco I, nobres empreendedores nos campos das ciências e das belas artes. Estes naturalistas europeus integravam o séquito de estudiosos e pesquisadores que acompanhavam Dona Leopoldina, filha legítima do imperador austríaco, que veio ao Brasil como esposa do nosso imperador, Dom Pedro I. Segundo já nos explicou o pesquisador de História Natural da cidade de Passa Três, Robson Dante, que em arquivos anteriores nos deixou bem informados sobre estes episódios. Aqui em terras de Pindorama, ou terras de Santa Cruz, conhecido também como Brasil, percorreram mais de 10.000 quilômetros, resistiram às chuvas torrenciais, ataques de insetos, febre, calor, seca, sede, noites dormidas ao relento e desconfortáveis meios de transporte, além de baixas temperaturas também. Juntaram uma enorme coleção, enviada sucessivamente em caixas para a Europa, das quais, milagrosamente, nenhuma se perdeu. Foram mais de 6.500 espécies vegetais, formando um herbário de 20.000 exemplares prensados, além de centenas de plantas vivas. Da fauna, 85 espécies de mamíferos, 350 de aves, 130 de anfíbios, 116 de peixes, 2.700 de insetos, 50 de aracnídeos e 50 de crustáceos. Porém, esta longa viagem exótica e pitoresca ao Brasil, que custou muita dedicação e persistência por parte de seus integrantes e que jamais poderia ter sido realizada se não fosse também pelo apoio incondicional e a ajuda de muitos guias brasileiros, tradutores, tropeiros paulistas, índios e até escravos. Se não fosse o apoio de todos eles, com certeza esta viagem não seria vitoriosa. A magia da natureza do Brasil, que por desígnio do Eterno está boa parte dela preservada até os dias atuais, é ainda nosso tesouro maior, patrimônio natural de grande valor por sua farta biodiversidade. Bom, pessoal, como nós estávamos fazendo os passos de Carl von Spix e Philipp von Martius aqui pela fazenda do Ipanema, nada mais justo do que apresentar agora a exposição falando dessa grande expedição aqui pelo Brasil. Também vai estar mostrando para vocês alguns momentos importantes desta expedição de Carl von Spix e Philipp von Martius e toda a sua expedição científica. Então vem comigo que vocês vão conhecer um pouquinho de cada pedacinho do Brasil na visão desses dois grandes naturalistas europeus. Vem comigo. Está mostrando para vocês aí em poucas palavras os painéis aqui, né? Da exposição, muito bem feita essa exposição, muito bacana, né? E mostrando em detalhes aí então os passos de Carl von Spix e Philipp von Martius. Vamos começar aqui por São Paulo, né? Olha que bacana aqui.
pátio do colégio, né? A gente contextualiza também aqui com os passos dos jesuítas, por onde passou Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta e o cacique índio Tibiriçá, que foi o grande patrono da região do estado de São Paulo todo e dali da região do centro de São Paulo também, onde é o pátio do colégio. Então, os naturalistas passaram por São Paulo, aqui temos registros, né? Depois aqui, tem aqui também, ó, que bacana essa parte. Comigo aqui, esse lado aqui, vem comigo aqui desse lado que tem mais coisa aqui. Olha que interessante aqui. Essa é uma das gravuras mais famosas de Carvão Espírito Felipe von Martins, né? Eles estão aqui em Minas Gerais, numa região muito bem conhecida, não está da mesma forma hoje, né? Mas nos relatos, da mesma forma que eles vão narrando, depois foi contextualizado uma gravura, uma pintura também, as narrações dos três volumes dessa expedição, né? Aqui a gente tem mais, aqui a gente contextualiza depois aquele romance, né, do Frei Apolônio, que o amigo meu Robson Dante apresentou para vocês também, que é bem legal. Inclusive, Robson Dante já está aqui ao meu lado e ele vai falar em pouquinhas palavras, 2 minutinhos de prosa, sobre essa questão aqui desse romance do Carvão Espírito de Felipe von Martins. Robson, você pode conversar aqui com a gente rapidinho sobre essa obra aqui? Você apresentou o livro e tal, pode estar mostrando aí para o pessoal? Então, ele não falou, isso daí é um romance. É a própria viagem que ele fez na região Amazonas, entendeu? Só que é escrita de uma forma romanceada, entendeu? E daí ele retratou nesse romance o preconceito, entre outras coisas, o preconceito que os povos indígenas e mestiços que tinham no Brasil nessa época sofriam aí dos europeus, entendeu? Bem interessante. Isso daí. Muito bem. De uma forma resumida, né? Ah, sim, de uma forma resumida, porque você ainda não leu o romance ainda, você tem em mãos, mas não leu completamente, né? Na realidade eu vi só a introdução. Você está em estudo ainda, né? E também é um livro raro de Carvão Espírito, né? De Felipe von Martins, né? Esse é um livro raro, difícil de encontrar essa obra, né? Não é muito fácil, né? Então, com certeza, ela é um pouco difícil. Eu mesmo tive bastante dificuldade em encontrar essa obra. Ela é rara. E contextualizando aqui com você, fala um pouquinho da sua emoção de estar aqui na exposição desses dois grandes cientistas aí, porque uma coisa a gente está falando lá fora e a outra coisa a gente dá de cara com a exposição sem saber que ela estava acontecendo. Então isso é incrível, é fantástico, dá até entender que a gente estava com uma certa percepção dessa exposição. Será que é mais ou menos isso? Com certeza, a gente que estuda através de livros, documentários, na televisão, na internet e outras coisas, a gente uma grande emoção a gente poder ver aqui um museu que fala, principalmente, pelo menos a princípio, né, a respeito dessas expedições desses naturalistas no século XIX. Ok. É muito gratificante estar aqui. Eu mesmo não esperava encontrar essa exposição hoje aqui, entendeu? Foi uma surpresa muito agradável, eu devo confessar isso para vocês. Ok, então vamos continuar caminhando aqui na exposição do Carvão Espírito Felipe von Martins. Aqui eles também retratam aqui algumas etnias indígenas que existiam aqui no Brasil. Bem legal, aqui também tem mais coisa. Mostrando rápido que tem muita coisa para mostrar, não dá para mostrar todos os painéis ao mesmo tempo, né? Tem que ir devagar, mas na medida do possível a gente vai mostrando aí. Tem aqui, vamos ver esse lado aqui rapidinho. Aqui também está sendo retratado alguns indígenas também, alguns índios, né? Bem legal. Vamos caminhar aqui, continuar aqui.
agora conhecer aqui, tem muita coisa, né? Vamos por etapas. Agora a gente vai vamos entrar aqui dentro desse espaço aqui. Aqui é um museu, ó, bem interessante. Olha que bacana aqui. Eu vou estar mostrando aqui. Bom, a gente está aqui agora novamente com o Robson. E Robson, o que você está vendo aí? O que você tem para mostrar para a gente aí? Então, essa seção aqui do museu, como eu pude perceber, ela é referente àquele sítio arqueológico que nós visitamos aquele dia, as ruínas de Afonso Sardinha. Todo esse material, que você pode ver aqui nesse estante, ela foi encontrada nas escavações de Afonso Sardinha. Aquele lugar que nós fomos. Legal, hein? Muito interessante. Então, olha aí, pessoal, residuais das ruínas de Afonso Sardinha foram coletados por arqueólogos, por profissionais da área de arqueologia, né? E trouxeram aqui então a exposição, uma exposição permanente, para a gente estar tendo uma ideia do que pode ter acontecido naquelas ruínas ali. Era aquilo, o que tinha ali, né? Então é bem legal. O Robson que está mostrando para a gente. Tem mais coisa aí, né? Então aqui tem peças, como vocês podem ver, aqui tem peças de cerâmica, entendeu? Mostrar várias assim. peças de cerâmica que foram encontradas naquele lugar lá que nós visitamos aquele dia. Ok. Tem umas telhas antigas aqui Telhas antigas também ali. já evidenciando com mais certeza ainda do que a gente já tinha, que aquele lugar lá é um lugar de grande antiguidade, entendeu? Ele remonta aí ao século XVII, século. Estas ruínas no meio da floresta Ipanema foi descoberta pelo historiador e pesquisador José Monteiro Salazar. Esta área por onde caminhamos é um sítio arqueológico dos séculos XVI e XVII, como também citou o pesquisador de História Natural Robinson Dante. Aqui encontramos reminiscências de antigos fornos de fundição primitivos, feito pelo bandeirante paulista Afonso Sardinha e seu filho. É um dos primeiros núcleos de ocupação humana na floresta do Ipanema. São ruínas de antigos fornos catalães, com pedras de arenito que, segundo Schweg, 1833, era um modelo parecido com os fornos usados na Galícia espanhola, com uma forja primitiva de ferreiro. Os vestígios arqueológicos apresentados nesse arquivo foram todos resgatados neste sítio arqueológico por profissionais da área de pesquisa de arqueologia. O material colhido foi usado pelo veterano Afonso Sardinha em 1589. Esta é uma área restrita e de difícil acesso, e por ela fizemos duas grandes incursões de exploração, uma em 2018 e outra recentemente agora, em abril de 2022, com estes registros em vídeos aqui para o canal Legiões de Apolo. As ruínas, elas remontam ao século XVI e ao século XVII. Ah, não, entendi. Sim, século isso mesmo. XVII, conforme minhas pesquisas, né? E aqui nós temos mais aqui cerâmica aqui também, aí, ó. Temos também uns pregos antigos, umas peças de metalurgia antiga, entendeu? Cravos, no caso que está escrito aqui, né? Ferro fundido, tudo naquela época do Afonso Sardinha, século XVI, século XVII. Umas telhas aqui também antigas. Telhas. Material lítico. Aí, como vocês podem ver, aqui tem um material lítico. Vamos ver para cá, porque senão não dá tempo. Vamos dar uma olhada para cá, porque senão não dá tempo de ver tudo. Aqui tem um salão também. Muito bacana. Vamos ver aqui, ó. O que é isso aqui? Não sei. Aqui. Aqui tá mostrando aqui para vocês. Aqui, galera, com certeza aqui, ó, achei aqui, tá mostrando para vocês aqui uma lápide do
do cemitério protestante feita em ferro fundido também. Olha que interessante essa lápide aqui de ferro que foi tirada lá do cemitério protestante lá, com uma peça, hoje uma peça rara também, de grande valor, e curiosa, né, porque está exposta aqui uma lápide de cemitério aqui, né, do cemitério protestante. Então olha que interessante, vou baixar assim, que aí dá para ver melhor. Olha lá que bacana. Você quer que eu leia? Então seria interessante, você pode ler pra gente aí, Robson? Então aqui está escrito, aqui jaz, deixa eu ver aqui um pouco, a inocente, aqui jaz a inocente Virgina Deue de Viena. Nasceu a 15 de 12 de 1875, falecida a 14 de maio de 1876. Nossa, era um bebê, a lápide de um bebê, porque nasceu em dezembro de 75 e faleceu em maio de 76, ou seja, ela viveu aí um pouco mais de 6 meses. Sei lá. Que interessante. É interessante essa lápide. A lápide de um Provavelmente bebê, né? Alguma família que vivia ali na vila da fábrica, né? Marido, mulher, e a criança nasceu e morreu aqui, né? E foi sepultado nesse cemitério. Muito interessante. Então, aqui apresentei para vocês então essa lápide curiosíssima aqui do cemitério protestante aqui. Assim, tem mais peças de ferro aqui, ó, vou mostrar aqui, peças de fogão de lenha também, bem interessante. Aqui tem mais coisa, legal, peças de ferro aqui, uma grade, tem muita coisa legal aqui pra gente ver, feito aqui mesmo na fábrica de fundição de ferro, muito bacana. Fragmentos do poema Luar sobre a Cruz da Tua Cova, de Afonso de Guimarães. Certo o coração de tudo esquece, quando muitos anos são passados, e eu não te esqueço mais, alma da minha prece, que voaste para os mundos encantados. Eu sei que o amor sempre se renova, e que ninguém pode viver só, e como o luar clareasse a cruz da tua cova, vi o meu sonho transformado em pó. Nesta sala do Museu da Fazenda Imperial do Ipanema estão colocados em exposição muitos objetos curiosos feitos em ferro fundido, produzidos aqui mesmo na fábrica. São peças raríssimas e curiosas que variam desde chaleiras de ferro, chapas de fogão de lenha, lápides de cemitério, ferramentas agrícolas, grades de janelas, ferraduras de cavalo, dobradiças de portões, cravos, pregos, parafusos e até eixos de máquina com engrenagens. Nesta sala ao lado, povoada por fantasmas e aparições espectrais, muitos afirmam terem presenciado fenômenos sobrenaturais por aqui. E estas cadeiras, por exemplo, já foram todas encontradas desordenadas misteriosamente, sem que ninguém nelas tocasse de um dia para outro, pois foram deixadas de uma determinada forma e no dia seguinte estavam reviradas, sendo que o museu estava completamente fechado, sem ninguém no seu interior. A marcante presença espectral é muito comum junto aos visitantes. Ouvem-se passos, vultos, sopros nos ouvidos, calafrios e coisas do gênero fantasmagórico. Tudo isso são muito comuns aqui neste recinto secular e histórico.
Aqui qualquer dia é sexta-feira e qualquer hora é meia-noite, na presença constante de fantasmas povoadores deste antigo museu, que guarda as mais antigas recordações desta região, compactadas em objetos e peças curiosas que estão expostas aos que por aqui passam, ou seja, aos visitantes curiosos, afoitos de novidades e sensações. Caminhando por aqui, é bem possível avistar por esses corredores, ou mesmo sentados nessas cadeiras antigas de época, alvos fantasmas e espectros errantes de almas perdidas na noite eterna. Acredite se quiser. Bom, após degustarmos um café aqui, um café expresso aqui na Fazenda São João de Ipanema e também fazermos a visitação no museu aqui da fazenda, que é muito interessante, onde a gente contemplou peças raras do tempo do Império, residuais das ruínas do bandeirante Afonso Sardinha e também da exposição de Carvão Spix e Felipe von Martius, uma parte dessa exposição falando então do trabalho deles na questão aí do percurso que eles fizeram por todo o Brasil, em especial região de Minas Gerais, e São Paulo e Rio de Janeiro. Também vimos ali no museu, né, dentro do museu, algumas informações relevantes sobre a questão de 3 grandes cruzes que foram fundidas aqui na Fazenda Imperial, na fábrica, né, de fundição de São João do Ipanema. E para falar dessas cruzes, está aqui Robson Dante, que já contemplou elas em pontos diferentes e vai estar falando para nós com mais propriedade da importância dessas 3 cruzes. Então fala para a gente, Robson, a questão das cruzes aí, que tem aqui na Fazenda Imperial. Então, aqui nós estamos diante de uma delas, né? Que é essa cruz aqui no caso, fundida em ela ferro, é toda de ferro, ela é toda feita de ferro. E essa cruz aqui, ela é nada mais, nada menos do que uma das 3 primeiras peças que foram fundidas aqui nesse alto forno dessa fazenda, né? Que essa fazenda era antigamente uma fazenda de fundição de ferro. Era uma metalúrgica. Então o que acontece? Essa é uma das primeiras 3 peças que foram feitas nessa fazenda no dia de sua inauguração do alto forno, no dia 1º de novembro de 1818, naquela época ainda Brasil colônia. Então o que acontece? Essa cruz, essas 3 cruzes, uma delas ficou aqui, que é essa daqui que vocês estão vendo aqui agora, inclusive, eu não sei se dá para ver aí, mas tem até o ano aqui, 1818, tem uma inscrição acima também, mas eu não estou conseguindo, já é bem antigo, já tem mais de 2 séculos, eu não estou conseguindo ler certo o que está escrito, mas está escrito embaixo o ano de 1818. Entendeu? Então o que acontece? E ela é feita toda em ferro, de ferro fora a fundido. fora. Essa daqui é uma das 3 primeiras peças que foram feitas na fundição aqui da fazenda. As outras 2, uma delas está no alto ali do morro de Araçoiaba, que é aquele morro que a gente mostrou aquele dia. No monumento ao historiador Vargen? Não é aquela, é uma outra cruz. É uma outra. Eu ainda não conheço esse lugar que está essa cruz, mas eu pretendo conhecer algum dia. É aquilo que você falou, Sim. Aqui é bastante amplo, entendeu? Então não tem como a gente ver tudo num dia só. Exatamente. Tanto que esse documentário está sendo feito em etapas. Exatamente. Então o que acontece? A outra cruz, ela foi tirada aqui da fazenda
Ipanema, e ela se encontra atualmente no Museu Histórico Sorocabano, lugar onde eu já tive a oportunidade de visitar uma vez, há alguns anos atrás, inclusive essa vez foi com a minha irmã que me levou lá, e que eu pretendo aí futuramente aí tá fazendo uma visita nesse museu aí, e se for do seu gosto também tá com certeza fazendo documentário. Será aí pro uma canal, honra apresentar no canal Legiões de Apolo uma visitação nas regiões sorocabanas, em especial esse museu que ele está citando aí. Se tudo correr de acordo com o que a gente está falando, é claro, a gente fala uma coisa e às vezes nem tudo que a gente fala a gente consegue cumprir, mas dentro da medida do possível, né? Dentro do contexto do que dá para fazer com as nossas limitações, é claro, dentro dos nossos limites, a gente pretende um dia estar indo também para esse museu em Sorocaba. Então fica aí uma dica, né, que é bem, que se der certo, é claro, né, a gente futuramente vai estar então fazendo essa visitação aí. E a gente contextualiza daí essa terceira cruz. Então voltando aí, essa é a primeira cruz que edifica a região aqui, né, que é com certeza um monumento católico, né, que até vai entrar naquela questão, vai esbarrar naquela questão, né, como aqui é uma área da coroa imperial portuguesa, é um contexto também religioso no sentido católico, né? Então por isso que há aquela divergência também naquele quesito, naquela questão de ter feito lá para trás o cemitério protestante, e aí teve aquela questão daqueles funcionários que não eram católicos, enfim, aquele contexto todo que já discorri com vocês em um outro vídeo sobre o cemitério protestante aqui dessa região. Então tem essa questão religiosa que é muito séria, ela não era assim ela não era uma coisa assim de se levar de qualquer jeito, né? Porque há critérios religiosos muito sérios, não só no contexto católico, como também no contexto protestante. Então, se a edificação ela é católica, é provável, né, que o primeiro monumento ele tem que ser uma cruz, né? É isso mesmo? Então, aí você vê o caráter religioso que aquele povo tinha naquela época, né? De que no dia da inauguração do alto forno aqui fosse fundido uma peça religiosa, que nem você mesmo está falando, entendeu? Então não foi qualquer peça, vamos fundir um parafuso, vamos fundir uma roda, papapá. Eles fundiram uma coisa religiosa, entendeu? Exatamente. Até, eu acredito até para abençoar o lugar, né? Isso, perfeitamente. Para fazer com que o lugar tenha prosperidade, bons fluidos, prosperidade, bons fluidos, assim, exatamente. Entendeu? Que é uma coisa uma tradição, né, dentro do catolicismo, né? Exato. Então, fechando, né, esse pedaço, a primeira cruz é essa daqui, na própria região da fazenda. A segunda cruz, ela fica lá no alto do morro da Açoiaba da Serra. E a terceira está no Museu de Sorocaba. Museu Histórico Sorocabano. Museu Histórico Sorocabano, né? Vocês podem conferir isso visitando o museu aqui dentro. E lá essas informações estão em detalhes em um painel, se eu não me engano, né? Tem um painel lá falando sobre isso, né? Tem. Então aí vocês também, quem vir para cá, pode estar conferindo essas informações. E se quiser fazer essas extensões, como a gente está fazendo, podem se deslocar para esses outros locais também, né? Aí é lógico, vai depender de tempo, espaço, né? E disponibilidade de tempo para poder estar indo, né? E tá vendo então onde se encontram essas outras duas cruzes aí, que é bem interessante essa parte aí então. Então é isso mesmo? Tranquilo? Fechou? Vai ter mais uma? É isso mesmo. Essa parte é só isso. Aqui no pátio aqui também da fazenda tem outro monumento muito interessante também, que é o relógio do sol. Vamos dar uma vez embaixo. Vamos ver esse relógio do sol. Então agora, pessoal, ele vai estar falando com a gente sobre essa questão desse relógio solar ou relógio de sol, que foi edificado aqui também, não à toa, tá? Há todo um contexto científico aí muito sério também, de ter edificado esse relógio também nesse local, e ele vai estar mostrando pra gente, ok? Bom, pessoal, agora o Robson Dante vai estar mostrando pra gente aqui esse curioso relógio aqui. Como que é o nome desse relógio, Robson? Então, esse daqui é um relógio solar. Relógio solar. Ele funciona com o sol, como o próprio nome já está dizendo, é um relógio solar. Ele funciona com o sol, conforme o ângulo do sol bate aqui nesse ponteiro, que seria no caso o ponteiro do relógio, ele marca as horas. Então seria, por exemplo, essa sombra aqui, conforme
Vem comigo aqui para vocês verem. Conforme conforme a Terra vai girando, o Sol vai movimentando, a Terra vai movimentando e essa sombra ela vai correndo aqui, é isso? E aí vai marcando. Correndo. É mais ou menos isso mesmo? É mais ou menos isso. Conforme a sombra, é através da sombra dessas marcações que a gente tem a hora do dia, né? Então aqui, por exemplo, vamos tentar fazer, faz de conta que nós não temos celular e nem relógio de pulso e nem relógio de bolso. E a gente tem só esse relógio aqui. Que horas seriam agora? Dá pra gente ter uma noção, mais ou menos, por esse relógio? Pra gente mostrar pra galera aí? Então vamos lá, que hora seria agora pelo relógio do Sol aí? Que é o mais exato. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, aqui é meio-dia. Aqui... deixa eu ver, eu não sei ver muito bem, mas aqui significa que já passou 1/4 e depois do meio-dia. As sequências dos arquivos filmados aqui nas imediações da Fazenda Imperial do Ipanema você acompanhará em partes, porém os mesmos arquivos foram filmados também independentes de sua sequência, sem perder nenhum assunto ou tema relevante ao contexto. Aguardo todos vocês para o próximo arquivo. Até lá!